som que vem do céu, chamando os remanescentes pra se levantar. Somos fogo que não se apaga, remanescente. Guardiões da presença que restaura. O tempo é agora. O som do céu está chamando você. O som do céu está chamando você. Oh, oh, oh. O som do céu está chamando você. Há um som que vem. Hoje é o segundo episódio do podcast dos remanescentes. Eu estou com a honra de entrevistar a pastora Kátia. E eu bem feliz, né? Porque falar de Jesus é uma coisa maravilhosa. E também eu vou estar falando um pouco da minha vida, para quem não me conhece. Amém? Quem é a Kátia por trás das câmeras e do púlpito? Olha, eu sou uma pessoa assim, muito alegre, feliz, entendeu? Por Jesus ter me encontrado. Então, assim, uma das coisas que eu mais me alegro, que eu mais tenho alegria de falar, da onde que Deus me tirou e quem eu sou hoje. Amém? Amém. Em qual momento você percebeu que Deus tinha um chamado específico para você? Olha, de 24 para 25 anos, mas eu quero falar para todos que estão me escutando. Um chamado, biblicamente falando, ele é desde antes do nosso nascimento. O Senhor já tem um projeto para minha vida e para sua vida, Miguel, e para a vida de quem está me ouvindo. Mas assim, às vezes nós como ser humano, nós demora muito para entender, entendeu? E muitas vezes a gente não quer entender. Porque o amor de Deus, ele nos chama de tal maneira que a gente chega e assusta com a bondade de Deus. E muitas vezes a gente não quer o chamado. Amém? Amém. Como foi o início do ministério ao lado do pastor Sebastião? Olha, eu, graças a Deus, eu nasci... meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho que ele me chama Carlos, hoje ele é pastor. Então, assim, eu posso falar que eu fui uma pessoa privilegiada, porque no começo do meu caminhar com Deus, eu tenho meu irmão que ele era líder de louvor. Então, ele me encaixou, né, lá na igreja que a gente congregava, na mocidade. Então, assim, por eu ter um irmão que ele já era coluna, e até hoje é coluna no meio da minha família, então para mim me ajudou muito, entendeu? Eu sempre tive um amparo, pessoas, né? Eu não tinha dom para louvar, de tanto assim ele insistir comigo. Hoje, para honra e glória do nome do Senhor, eu louvo o Senhor com toda a alegria que eu tenho. Então, seu irmão Carlos te ajudou muito a virar o que a senhora é hoje? Com certeza, ele foi um dos meus alicerces, entendeu? Principalmente para louvar. Pensa numa pessoa assim que ele tem maior luta. Às vezes, né, quando a gente vai para a igreja, a gente tem umas palavras assim, Gólgota, Getsemane. Então, quando ele ia me ensinar aí um louvor assim, lá no caminho do Gólgota vejo chorando. Então, assim, ele repetia aquela palavra Gólgota para mim umas 10 vezes, sabe? Porque a Bíblia, realmente, ela tem umas palavrinhas difíceis, que a língua da gente até enrola, né? Mas você, Miguel, você, nascido num berço evangélico, você teve esses problemas com essas palavras difíceis que tem na Bíblia? Sim. Tem muitas vezes que eu erro o hino. É claro, todo mundo erra. Mas tem umas palavras mas assim. Mas minha mãe me ajudando a cantar,
tendo paciência, me ajudava a cantar igual eu canto hoje. Oi, é muito bom, né? Quem louva o Senhor, gosta, louva com coração. Qual foi a maior luta que te moldou como uma mulher de Deus? Olha, eu vou falar no começo da minha caminhada. No começo da minha caminhada, eu falava assim, eu queria ser qualquer coisa, mas evangélica jamais. Sabe? E assim, eu fico vendo, por a gente não conhecer o que é a vida de um evangélico, a gente pensa, nossa, a vida do evangélico é um tédio, eles não fazem nada, eles são umas pessoas tristes. Então, eu tinha muito assim, às vezes eu corria até do meu chamado, por eu achar a vida de um evangélico uma vida muito chata. Parecia que eles não faziam nada. Mas hoje, que a misericórdia de Deus me alcançou e eu ouvi o chamado que Ele tem para a minha vida, eu posso dizer que eu sou uma das pessoas mais felizes dessa terra. Amém? Então, quando você era antigamente, você negava ser cristã e o chamado de Deus, né? Sim, por achar que Deus, sabe? Muitas pessoas às vezes foge de evangélico, foge de uma igreja por falta de conhecimento, sabe? Mas quando você passa para o outro lado, que você vê que Jesus, ele se importa, que ele se importa com o que a gente está passando, amém? Então, assim, a gente vê que não é nada daquilo que eu pensei, e a vida com Deus é muito boa. Kel, e você? Eu sei que você nasceu num lar evangélico, como eu não nasci. Então, às vezes, eu tinha medo de ser evangélica pelo que os outros faziam ou diziam. Como você nasceu num berço evangélico, precisa, assim, de você ter o mesmo medo que eu tive na minha infância, o medo de evangélicos? Não, não precisa não. Se Deus te chamar, é que Ele tem um chamado para sua vida. Glória a Deus, né? Existe um momento no seu ministério que você nunca esquece? Olha, eu vou falar no começo do meu caminhar com Deus. Primeiro eu tenho um versículo que ele me confronta até hoje. O que adianta o homem ganhar o mundo todo, ser famosíssimo, tá no topo da pirâmide e perder a sua alma? Esse versículo até hoje ele mexe comigo. Sabe também uma das coisas que me mexeu muito, assim, com a minha intimidade da minha vida com Deus? Eu ser ensinada que hoje eu posso conversar com Deus, Miguel, do mesmo jeitinho que eu estou conversando com você. Sabe, eu vejo pessoas que ela conta o problema dela para a cidade inteira, mas ela não dobra os seus joelhos para conversar com seu Criador. E a partir do momento que a gente faz isso, a nossa vida toma um rumo bem diferente. Entendeu? Beleza? Muitas mulheres se sentem pequenas. Qual foi o processo que Deus usou para te fortalecer emocionalmente e espiritualmente? Olha, meu netinho Miguel, o próprio Jesus falou assim, ó, para o homem nascido de mulher, o maior foi João Batista. Mas se eu querer e você ser maior que João Batista, a gente tem que buscar humildade todo dia, não é fácil. Que a nossa carne, ela não se converte. Então, assim, para nós querer ser alguma coisa que a gente não é, mas para que Cristo apareça nas nossas vidas, nós tem que diminuir em questão de arrogância, prepotência, achar que sabe de tudo. Porque a humildade, Miguel, é isso, né? Nós achar que nós sabe ser religioso demais, que nós sabe resolver todos os problemas, não. A maioria dos nossos problemas, quem dá a direção para nós resolver é Deus. Como você lida com as críticas, ataques
espirituais e pressão no ministério? Olha, claro que no começo da caminhada é mais difícil. Porque você vai para uma igreja achando que todo mundo é perfeito, que todo mundo é super santo. E quando você vai congregar, você vê que não é nada disso. Como somos humanos, somos pecadores, somos falhos. Aí, no começo assim da minha caminhada, eu pensava, gente, eu achava que aqui o povo era tudo perfeitinho. Eu vejo que não são. Mas eu também, se eu me julgar, eu também não sou perfeitinha. Então, assim, hoje, é claro que uma crítica destrutiva, ela dói. Só que quem chama a gente, ele quer nos abraçar com amor e misericórdia. Então, assim, se eu ficar olhando para as críticas maldosas, eu não consigo firmar igreja nenhuma. Mas se eu olhar para quem chamou nós, que é o nosso Redentor, né? As pedras, nós temos que fazer um castelo e uma fortaleza. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual que é a vantagem de servir a Deus? A vantagem de servir a Deus, no meu ponto de vista, a vantagem de servir a Deus é porque hoje a gente pode falar com Deus, igual eu estou conversando com o Miguel, igual eu estou conversando, entendeu? O nosso Deus, ele inclina para nos ouvir. Então, assim, isso é um dos privilégios. Quantas pessoas hoje estão correndo de um lado para o outro, já foi na religião A, na religião B, sabe? E se sente encurralado. Por isso que eu busquei, né, a presença de Deus. Meu irmão Carlos, ele pregava para mim. Eu não dava ouvido. Mas a partir do momento que eu me senti encurralada, medicina não me deu esperança. Então, fui para os pés do Senhor. Tem muitas questões na nossa vida que a medicina, que o advogado da terra não supre. E nisso é para Deus cumprir em nós o chamado dele. Se você se sente com as portas todas fechadas, lacrada, é porque ele quer um encontro particular com cada um de vocês. E eu acredito que eu estou falando com pessoas nessa tarde que se encontram igual eu encontrei, sem saída, sem direção. Sabe, o nosso Deus, ele não levanta a mão para nos bater. Mas muitas vezes é a nossa vida, só pecado. Aí o que acontece? É bem aquele negócio que fala assim, tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que eu plantei, tem coisas que eu estou passando hoje, coisa que eu plantei na minha juventude, coisa que eu plantei na minha infância. Só que quando a gente conhece Jesus, eu posso falar com toda certeza, a pena fica branda e ele caminha com a gente no que a gente tiver de passar. A gente não é abandonado. Da senhora, que a senhora acha de servir a Deus, assim, ser cristão? Uai, a desvantagem é porque ao primeiro olhar as pessoas não vê nós com bons olhos, entendeu? Que pensa, quer ser santa demais, não. Então, assim, a desvantagem é essa, porque se você vai num lugar, você já vê olhos que não te... Às vezes a gente perde portas por falar que é evangélica. Isso já aconteceu comigo. Às vezes tá no meio da nossa família, a gente é discriminado por ser evangélico, né? Mas se o próprio Jesus falou, olha, os dentro da minha casa é os que vai me... A vantagem é essa, porque no primeiro olhar a pessoa tem aquele olho, mas ela é evangélica, ela quer ser santa demais. Nada disso. É igual eu falei esse dia, a gente é evangélico, a gente continua tendo pecado, porque eu sou humana, mas o diferencial do cristão para o que não é cristão é que nós temos um advogado e temos também o Espírito Santo. Muitas vezes você vai fazer uma coisa, o Espírito Santo toca. Não convém que você minta, não convém que você faça isso. E quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente quer fazer mais e mais e mais. Amém? Qual é o segredo
para manter o casamento firme dentro do ministério? Olha, no casamento, eu acredito que todos os casamentos, né? Eu fico assim indignada quando a pessoa fala, ai, meu casamento é perfeito, minha família é perfeita. Não tem esse negócio de família margarina perfeita, casamento perfeito, não existe. Mas eu vou falar uma coisa, uma pessoa que conversa com seu esposo, respeita a ideia do esposo e o esposo respeita a ideia da mulher, esses vão viver até o resto de suas vidas, entendeu? Conversa e respeitar o limite junto do outro. Qual é o segredo? Como você enxerga a geração atual dentro da igreja? O que o Espírito Santo tem mostrado a você? Olha, eu acredito que desde lá do Jardim do Éden, a raça humana não tem se evoluído muito, não. Quando eu falo raça humana, eu estou englobando todos nós, porque nós somos humanos, né? Mas nos dias de hoje ainda tem pessoas, poucas, mas tem. Pessoas que levam a palavra de Deus a sério. E o segredo de nós ser um povo forte, uma igreja forte, é nós nos arrepender genuinamente. Não tem esse negócio de super crente, entendeu? Não existe isso. Mas aquele que se arrepende genuinamente, eu acredito que nos dias de hoje ainda tem pessoas que se arrependem. O segredo de nós ser vitorioso é nós se arrepender. Às vezes nós falamos uma palavra que até machuca, mas o Espírito Santo que está em nós nos convence que nós deveríamos ter nos calado e nós falou coisas que não devemos falar. Mãe, qual conselho a senhora queria ter ouvido na sua juventude? Olha, o conselho que eu faria na minha juventude, que eu não faria, é na verdade assim. Olha, eu assim, como eu me converti aos 24 para 25 anos, eu gostaria de ter nascido num lar evangélico assim. Só que as pessoas que nascem no lar evangélico, elas ficam pensando que lá fora tudo é bom. Tudo é gostoso, tudo é maravilhoso. O bom de quem já veio, né? Não foi evangélico a vida inteira. E quem é agora tem esse contraste. Ah, eu não aproveitei mais a vida e tal e tal. Mas hoje aproveitar a vida é estar na presença de Deus. Sabe? O povo tem um horror, os mandamentos são rígidos demais. Não, os mandamentos de Deus, ele protege nós, de nós mesmos. Muita gente fala, o diabo é o pior inimigo. Não, muitas das vezes as nossas vontades loucas, às vezes ela é pior do que o diabo na nossa vida, sabe por quê? Nós assim, como a gente já tem experiência de um lugar para o outro, você já sabe. Entendeu? Eu realmente, se eu pudesse entrar no ventre da minha mãe, igual Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, o homem tem que nascer de novo. Aí a gente pensa assim, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Não. É coisas erradas que eu fiz e hoje eu fujo. Sabe? Uma das coisas que na minha caminhada, assim, eu tive sérios problemas, é que eu era tipo Pedro, muito ignorante. Mesmo dentro da igreja. Sabe, se a pessoa falava uma coisa para mim, eu queria falar 10 para a pessoa. Hoje a minha maturidade não é mais assim. O que eu aprendi, ouvir mais e dar minha opinião menos. A não ser que não seja uma opinião da Bíblia. Então, nesse sentido de eu ser muito braba, muito nervosa, foi a parte assim que eu me arrependo e que eu poderia ser melhorada. Nesse ponto. E o que a senhora não faria novamente e o que a senhora faria novamente? Uma das coisas assim que eu vejo também, que assim que eu me converti, eu achei tão bom, tão maravilhoso, que eu queria converter todos da minha casa.
eu pregava 24 horas e queria pregar e queria trazer todo mundo. Então eu acho assim, eu passei do ponto. Hoje, é igual a irmã pregou ontem lá, nós temos que ser a carta de Cristo. Não adianta eu pregar para a pessoa que está me ouvindo e as minhas atitudes não condiz com o que eu prego. Então muitas pessoas que ainda não estão congregando na igreja evangélica, não está conhecendo a palavra de Deus, devido a essas pessoas, entendeu? Prega na igreja e fora da igreja é uma pessoa que ninguém quer perto. Isso atrapalha as pessoas virem para a igreja. E o que eu falei para a senhora que a senhora não faria novamente? Olha, o que eu tenho assim trazido para minha vida, eu tenho procurado e orado nesses últimos dias pedindo mais sabedoria. Porque hoje tem pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem a palavra, porque tem pregadores e pregadoras, missionários, que ele não sabe traduzir o amor de Deus para o ser humano. O amor de Deus para o ser humano é acolhedor. O amor de Deus para o ser humano é querer salvar. Então, da maneira que eu me porto, falando, em vez de eu trazer a pessoa para perto, eu afugento. Então, assim, nos dias de hoje, eu tenho orado buscando sabedoria, porque todos nós somos pecadores. Isso é fato. Agora, você sendo um pecador com um advogado, o seu quadro muda, entendeu? De vida para a morte e de morte para a vida. Quais são os bastidores que as pessoas não imaginam sobre ser pastora? Olha, eu acredito que eu vou falar uma língua que todos podem entender. Quando se fala em mexer com pessoas, não é uma coisa fácil. Sabe por quê, Miguel? Às vezes, vamos supor, você é minha ovelha. Uma coisa que eu falo pra você, fala assim, Miguel, fuja das rodas dos escarnecedores. Ou eu falo pra outra pessoa a mesma coisa. E às vezes a pessoa não vê com bons olhos. Então, assim, mexer com gente, não é porque, assim, não é só questão de igreja, não. Em qualquer área da sua vida, mexer com gente é uma coisa desgastante para qualquer um. Só que, quando você também se coloca no lugar da pessoa, às vezes eu vou num lugar fazer uma visita. Aí o que acontece? De cara a pessoa não vai com a minha cara. Aí o que acontece? Ao conversar, ao dialogar, eu acredito que até Jesus era assim. Jesus, quando ele caminhava na terra, muita gente não aprovava as conversas que ele falava. Mas quando você ouvia as palavras de Jesus, as pessoas mudam. É impossível uma pessoa que busca o Espírito Santo, que conversa com Jesus, não mudar. Como que eu posso dizer? Não mudar os caminhos. Entendeu? Então, assim, mexer com gente não é fácil em área nenhuma. Mas quando você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é o tradutor do que a pessoa quer transmitir. E isso faz toda a diferença. Qual ensinamento você quer que as próximas mulheres de Deus carreguem? Uai, é igual eu tô falando. É buscar a Deus e o Espírito Santo. Porque quando eu me converti, foi tão engraçado. Assim que eu me converti, eu sonhei que eu era tipo um Tarzan. Quem assistiu Tarzan sabe. Ele ficava assim num cipó, andando pela floresta inteira. Assim que eu me converti, eu tive essa visão. Eu com a Bíblia assim, ó, no peito, segurando um cipó assim, andando e andando. Eu via pessoas de todas as... assim, diferente. E aí, quando eu dei a volta assim naquela floresta, meu esposo me chamou e falou assim, olha bem nos olhos dessas pessoas aqui. Eu olhava, não conhecia ninguém. Sabe o que meu esposo no sonho falou? Falou assim, olha, essas pessoas, por onde você passou com a Bíblia,
Você deixou semente que elas vão mudar. Tem semente que eu vou colher, que eu não vou estar nem viva para me colher. Mas assim, aonde que eu trabalho, aonde que eu ando, sabe? Eu tenho tanta sinceridade com a palavra. Muitas portas já fecharam para mim, por levar a preciosa palavra. Mas eu entendo. Porque quando se trata de falar da palavra, aí não tem brincadeira, aí não tem nada que me tira meu foco. Então, por onde que eu já trabalhei, por onde que eu passei, eu não sou João Batista, mas eu deixo a palavra plantada. E eu acredito que os frutos já estão crescendo. E daqui a pouco eu só vou ouvir falando que vou ter frutos, vou ter participação nessa vida, por mais diferente que ela seja, porque eu não fui covarde em falar dessa palavra. Conselho para quem está esfriando na fé ou se sentindo fraca espiritual e emocionalmente. Olha, quem tá fraco, porque nós, servos de Deus, tem dia que nós tá matando o leão. E tem dia que a gente tá igual Elias, querendo achar uma caverna. Tem dia que a gente tá igual Jonas, querendo encontrar um peixe. Às vezes a gente tá igual Jonas, querendo encontrar um peixe e não fazer mais nada. Então, o ser humano, a gente é cheio de altos e baixos. Tem dia que a gente tá no monte, querendo orar, querendo pregar, querendo louvar, querendo pular. E tem dia, quando as lutas vêm, que a gente quer se esconder. Tem dia que a luta vem, que a gente pensa, será que o meu Deus me abandonou? Isso acontece com todo mundo. Aí o que acontece? Mas a gente tem que orar e louvar, mesmo sem ter vontade. O reino de Deus é igual uma sementinha de mostarda. Uma sementinha de mostarda ninguém vê, mas você tem certeza. É igual uma mulher grávida. A mulher ficou grávida hoje, né? E ela sabe que está grávida. Assim é o reino de Deus. A gente tem que lançar semente, em tempo e fora de tempo. E é o que eu procuro fazer. Uma experiência com Deus que mudou sua maneira de ver o ministério. Olha, uma dessas coisas é que quando assim, eu falei, né, que eu vim pela dor, e aí eu fiz um propósito bem sério com Deus. E tem pessoas que precisam fazer isso hoje. Tem pessoas que precisam fazer isso hoje. Medicina desenganou. Às vezes é uma causa perdida no casamento. Aí o que acontece? Quando eu fui falar com Deus, eu falei assim, meu Deus, faça assim comigo. Aos olhos clínicos, para mim, eu não vejo muita solução, não. Mas faça uma coisa. Se o senhor achar que se o senhor me curar, eu vou voltar para trás, vou voltar para as bebedeiras, vou voltar, né, que um dos vícios que eu mais tinha era bebida mesmo. Eu falei assim, eu faço qualquer coisa, mas eu não quero voltar da onde que eu vim. Nem que o senhor me leve, mas eu quero ser encontrada por ti. Qual o maior erro que muitas pessoas cometem na vida espiritual e nem percebem? Olha, é igual eu já falei, né? Um dos piores erros que os evangélicos fazem é falar que serve a Deus e as suas atitudes são diferentes. Entendeu? Isso é o erro que a maioria de nós comete. Não vou falar só o povo lá de fora, não. Todos nós fazemos isso. Entendeu? Eu prego Jesus agora e daqui a pouco eu estou desfazendo tudo que eu prego. Então, assim, a igreja brasileira, ela precisa vencer esse gigante. E as minhas duas perguntas, antes do Miguel fazer a última, hoje muitas pessoas criticam o uso da internet. Então, a minha primeira pergunta é, o que você acha hoje do cristão, pastor, cantor, missionário, qualquer pessoa cristã na internet, o que a senhora acha?
se deve ou se não deve usar? Olha, a internet, ela tem seu lado bom, mas ela tem seu círculo vicioso também. Uma coisa assim que eu acho um absurdo, a pessoa tá falando em línguas, a pessoa tá orando, a pessoa tá pulando, e os outros filmando, os outros filmando, os outros filmando. Ou expulsando demônio. Isso eu acho errado. Tipo assim, usar de uma particularidade da pessoa e o Espírito Santo e tudo ficar postando. Pra mim, a internet, como eu sei usar, pra mim é uma bênção. Gravar vídeo chorando, falando em mim. Eu acho assim, tem um lado bizarro, o lado que as pessoas estão se aproveitando muito, mas assim, para evangelizar, a internet é uma mão na roda. E a minha outra pergunta é, se Jesus fosse hoje do nosso tempo, a gente fez essa pergunta no podcast passado, a senhora fez pro meu pai, depois está fazendo para a senhora hoje. Se Jesus nascesse nesse tempo, agora, no meio dessa febre que é rede social e tudo mais, Jesus usaria a internet, usaria redes sociais ou a senhora acha que não? Olha, com certeza, eu acredito que Jesus usaria sim. Assim como tem avião, assim como tem navio grande. Então, assim, se ele não usasse a internet, ele não ia andar de barco para adiantar a viagem, entendeu? Se ele tivesse nos nossos dias hoje, com certeza ele ia andar de avião. A internet não é muito diferente de um avião. Entendeu? Ela vai em lugares que às vezes ela não é diferente. Só que Jesus não ia ficar teclando o tempo inteiro e filmando a cara dos outros, não. Filmando os milagres que ele fazia. Né? Porque assim, Jesus, eu vou falar uma coisa, ele é uma das pessoas mais humildes pela Bíblia, que a gente conhece ele pela Bíblia, que eu conheço. Jesus é igual a muitas pessoas. Ah, eu sou legal. Ah, eu canto muito bem. Não. O interessante é a pessoa falar, olha, você brincava de cultinho na sua casa e hoje eu sou semente daquelas brincadeirinhas que você fazia nos cultos. É tipo assim, igual por exemplo, Jesus, ele não ia operar um milagre e fazer uma selfie. Olha que eu Não. É igual se ele próprio falou. O que você dá com uma mão, você não vai usar a internet para ficar... Ai, eu fiz isso não. Hoje se vê muito isso. Grandes empresários dão uma cesta e fica filmando. Ele tá fazendo coisa pro homem, porque Deus não recebe esse tipo de oferta, esse tipo de presente, não. Qual versículo te sustenta hoje e por quê? Olha, é muitos, né? Mas um deles, que desde o começo da minha fé fala muito ao meu coração, é Isaías 43, que fala assim, mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não temas, pois eu te resgatei. E eu te chamei pelo nome, você é meu. Sabe, essa palavra entrou assim, cortando meu coração. Eu acredito que nessa tarde a pessoa vai ser tocada por essa palavra, porque o Senhor está falando nessa tarde, Ele te criou, ó Jacó, Ele te formou, ó Israel, né? Nós sabemos que o Israel de hoje, né? Hoje o Israel de hoje está uma vergonha, mas naquele tempo que Deus falou, olha, eu te resgatei, Ele está falando da igreja hoje, né? E eu e você é essa igreja, que nós ouvimos a palavra de Deus, nada, entendeu? Então esse versículo fala comigo até hoje. E fala também assim, ó, uma passagem que eu não posso deixar de falar, é assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. E quando você andar através do fogo, ele não te queimará. Então, assim, isso está falando de lutas diárias que nós passamos todo dia. Quantas pessoas não estão passando por lutas hoje, mas se clamar ao Senhor, Ele é poderoso para passar com você nessa batalha. Amém.
nós queremos agradecer a participação da senhora. E qual mensagem a senhora quer deixar para quem está nos assistindo? Uma mensagem para quem te conhece, que está te assistindo? Uma mensagem de agradecimento? O que a senhora tem, assim, para falar nessa tarde? Olha, eu sou muito grata, né? Em primeiro lugar, pela salvação, por Deus ter dado o único filho dele para resgatar pessoas simples como a mim, como você que está do outro lado da tela, pessoas simples como o Miguel, como você. Então, assim, Deus deu seu único filho para eu e você ter essa ousadia de falar com o Pai, né? Muitas vezes você não é ouvido porque você não tem ousadia de falar com seu Criador, com seu Pai. Às vezes você está passando perrengues horríveis. Você acha, eu sou pecadora demais, eu sou falho demais. E você está perdendo bênçãos gigantes por deixar o diabo te acusar que você é pequena demais, que você é um ninguém, que você não é nada, sabe? E diante de Deus, não tem pessoas que Deus não possa escutar. É só nós clamar. Então eu quero deixar nessa tarde, o que você está passando, clame a Deus, clame por Jesus, que Ele é poderoso para estar te ouvindo, não só agora. Agradecer também por essa boa oportunidade, né? Porque assim, de falar da palavra de Deus, sabe, eu chego, me emociono assim, por um Deus tão grande, tão poderoso, ouvir pessoas simples como nós, ouvir pessoas assim improváveis,